A paz do Senhor Jesus, feche os seus olhos e vamos iniciar com a oração. Senhor, meu Deus e meu Pai que está nos céus, maravilhoso é o teu nome. Obrigada, Pai, por essa oportunidade, por esse dia, por estarmos aqui. Obrigada por tua misericórdia nos alcançar todos os dias. Obrigada, Senhor, por perdoar os nossos pecados. Sim, Pai, perdoa os nossos pecados, as nossas faltas para contigo. Nos ajude, nos dê da sua graça, Senhor, pois sem a tua presença não somos nada e nem ninguém. Que essas leituras diárias, Senhor, venha realmente, de fato, transformar a vida de todos aqueles que estão ouvindo. Abençoe a vida de cada um que está aqui comigo, Senhor, para ler mais um dia aqui de leitura diária. Nos ajude, nos dê graça. Em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, que o teu Espírito Santo seja intérprete da tua palavra, Senhor, durante a leitura, Senhor, que fizermos nesse dia de hoje. Nos ajude em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. As nossas leituras diárias de hoje estão no livro de Oséias, capítulos 1, 2 e 3 e Mateus, capítulo 16. Oséias, capítulo 1. Palavra do Senhor que veio a Oséias, filhos de Beri, durante os reinados de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá, e de Jeroboão, filho de Jeoás, rei de Israel, a mulher e os filhos de Oséias. Quando o Senhor começou a falar por meio de Oséias, disse-lhe: vá, tome uma mulher adúltera e filhos da infidelidade, porque a nação é culpada dos mais vergonhosos adultério por afastar-se do Senhor. Por isso ele se casou com Gomer, filha de Diblaim. Ela engravidou e lhe deu um filho. Então o Senhor disse a Oséias: dê-lhe o nome de Jezeel, porque logo castigarei a dinastia de Jeú, por causa do massacre ocorrido em Jezreel, e darei fim ao reino de Israel. Naquele dia quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. Gomer engravidou novamente e deu à luz uma filha. Então o Senhor disse a Oséias: dê-lhe o nome de Ruama, pois não mais mostrarei amor para com a nação de Israel, não ao ponto de perdoá-la. Contudo, trarei com amor a nação de Judá, e eu lhe concederei vitória, não pelo arco, pela espada ou pelo combate, nem por cavalos e cavaleiros, mas pelo Senhor, o seu Deus. Depois de desmamar Loruama, Gomer teve outro filho. Então o Senhor disse: dê-lhe o nome de Loami, pois vocês não são meu povo, e eu não sou seu Deus. Contudo, os israelitas ainda serão como a areia da praia, que não se pode medir nem contar. No lugar onde se dizia a eles: vocês não são meu povo, eles serão chamados filhos do Deus vivo. O povo de Judá e o povo de Israel serão reunidos, e eles designarão para si um só líder, e se levantarão da terra, pois será grande o dia de Jezreel. Capítulo 2. Chamem a seus irmãos, meu povo, e as suas irmãs, minhas amadas. Castigo e restauração de Israel. Repreendam sua mãe, repreendam-na, pois ela não é minha mulher, e eu não sou seu marido. Que ela retire do rosto o sinal de adúltera, e do meio dos seios a infidelidade. Do contrário, eu a deixarei nua, como no dia em que nasceu. Farei dela um deserto, uma terra ressequida, e a matarei de sede. Não trarei com amor os seus filhos, porque são filhos de adultério. A mãe deles foi infiel, engravidou deles, e está coberta de vergonha. Pois ela disse: irei atrás dos meus amantes, que me dão comida, água, lã, linho, azeite e bebida. Por isso, bloquearei o seu caminho com espinhos. Eu a cercarei de tal modo que ela não poderá encontrar o seu caminho. Ela correrá atrás de seus amantes, mas não alcançará. Procurará por eles, mas não os encontrará. Então ela dirá: voltarei a estar com o meu marido, como no início, pois eu estava bem melhor do que agora. Ela não reconheceu que fui eu quem lhe deu o trigo, o vinho e o azeite, quem a cobriu de ouro e de prata, que depois usaram para Baal. Por isso levarei o meu trigo quando ele amadurecer, e o meu vinho quando ficar pronto. Arrancarei dela minha lã e meu linho, que serviam para cobrir a sua nudez. Pois agora vou expor a sua lascívia diante dos olhos dos seus amantes. Ninguém a livrará das minhas mãos. Acabarei com a sua alegria, suas festas anuais, suas luas novas, seus dias de sábado e todas as suas festas fixas. Arruinarei suas videiras e suas figueiras, que segundo ela foi pagamento recebido de seus amantes. Farei delas um matagal, e os animais selvagens os devorarão. Eu a castigarei pelos dias em que queimou incenso aos Baalins. Ela se enfeitou com anéis e joias, e foi atrás dos seus amantes. Mas de mim ela se esqueceu, declara o Senhor. Portanto, agora vou atraí-la, vou levá-la para o deserto e falar-lhe com carinho. Ali devolverei a ela suas vinhas e farei do vale de Acor uma porta de esperança. Ali ela me responderá, como nos dias de sua infância, como no dia em que saiu do Egito. Naquele dia, declara o Senhor, você me chamará meu marido, não me chamará mais meu Senhor, pois tirarei dos seus lábios o nome dos Baalins. Seus nomes não serão mais invocados. Naquele dia, em favor deles, farei um acordo com os animais do campo e com as aves do céu e com os animais.
que rastejam pelo chão. Arco, espada e guerra, eu os abolirei da terra, para que todos possam viver em paz. Eu me casarei com você para sempre. Eu me casarei com você, com justiça e retidão, com amor e compaixão. Eu me casarei com você com fidelidade, e você reconhecerá o Senhor. Naquele dia eu responderei, declara o Senhor. Responderei aos céus, e eles responderão à terra. E a terra responderá ao cereal, ao vinho e ao azeite, e eles responderão a Jezreel. Eu a plantarei para mim mesmo na terra, trarei com amor aquela que chamei não amada. Direi àquele chamado, não meu povo. Você é meu povo, e ele dirá, tu és meu Deus. A reconciliação de Oséias com sua mulher, capítulo 3. O Senhor me disse, vá, trate novamente com amor sua mulher. Apesar de ela ser amada por outro e ser adúltera, ame-a, como o Senhor ama os israelitas. Apesar deles se voltarem para outros deuses, e de amar os bolos sagrados de uvas passas. Por isso eu a comprei por 180 gramas de prata e 1,5 barril de cevada. Eu lhe disse, você viverá comigo por muitos dias. Não será mais prostituta, nem pertencerá a nenhum outro homem, e eu viverei com você. Pois os israelitas viverão muitos dias sem rei e sem líder, sem sacrifício e sem colunas sagradas, sem colete sacerdotal e sem ídolos de família. Depois disso, os israelitas voltarão e buscarão o Senhor, o seu Deus, e Davi, seu rei. Virão tremendo atrás do Senhor e de suas bênçãos nos últimos dias. Mateus, capítulo 16. Os fariseus e os saduceus pedem o sinal. Os fariseus e os saduceus aproximaram-se de Jesus e o puseram à prova, pedindo-lhe que ele mostrasse um sinal do céu. Ele respondeu, quando a tarde vem, vocês dizem, vai e faz bom tempo, porque o céu está vermelho. E de manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está vermelho e nublado. Vocês sabem interpretar o aspecto do céu, mas não sabem interpretar os sinais dos tempos. Uma geração perversa e adúltera pede um sinal milagroso, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. Então Jesus os deixou e retirou-se. O fermento dos fariseus e dos saduceus. Indo os discípulos para o outro lado do mar, esqueceram-se de levar pão. Disse-lhe Jesus, estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. E eles discutiam entre si, dizendo, é porque não trouxemos pão. Percebendo a discussão, Jesus lhes perguntou, homens de pequena fé, por que vocês estão discutindo entre si sobre não ter pão? Ainda não compreenderam? Não se lembram dos 5 pães para os 5.000? E de quantos cestos vocês recolheram? Nem dos 7 pães para os 4.000? E de quantos cestos recolheram? Como é que vocês não entendem que não era de pão que eu estava lhes falando? Tomem cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Então entenderam que não estava lhes dizendo que tomasse cuidado com o fermento. Então estava lhes dizendo... Não entenderam que não estava lhes dizendo que tomasse cuidado com o fermento do pão, mas com o ensino dos fariseus e dos saduceus. A confissão de Pedro. Chegando Jesus à retidão de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam, alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias, ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus, feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. As portas do Hades não poderão vencê-la. Eu lhes darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu a seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. Jesus predisse sua morte e ressurreição. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo, nunca, Senhor, isso acontecerá. Jesus virou-se e disse a Pedro, para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim. E não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Então Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Pois que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que o homem poderá dar em troca de sua alma? Pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então recompensará cada um de acordo com o que tenha feito. Garanto-lhes que alguns dos que estão aqui não experimentarão a morte antes de verem o Filho do Homem vindo em seu reino. Amém? Estas foram as nossas leituras diárias de hoje.
Amanhã, é claro, estaremos aqui, se Jesus não vir. Deus em Cristo te abençoe hoje e sempre.